Estamos de volta com o Fala Piauí, agora são 7h34 em Teresina. Nós vamos falar agora de um assunto que preocupa muitos brasileiros, em especial os piauienses também. Acidente vascular cerebral, conhecido AVC, que vem acometendo muitos homens e mulheres e que não respeita a faixa etária. Os jovens também têm sido acometidos deste problema. Nós vamos conversar agora com o doutor Benjamin Pessoa. Ele é presidente da Sociedade Nordestina de Neurologia e presidente da Associação Reabilitar. Neurologista, neurocirurgião. Bom dia, doutor Benjamin. Obrigada por ter aceito novamente o nosso convite para essa entrevista. Tudo bem? Presidente da Sociedade Nordestina, eleito recentemente, né? De neurocirurgia. Eleito recentemente, né? Bom dia, Cristiano. Bom dia, Piauí. Nós somos eleitos recentemente presidente da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia. O Piauí terá o privilégio de sediar o 14º Congresso da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, e contando com o apoio da Prefeitura de Teresina, na pessoa do prefeito Silvio Mendes, do vice-governador Wilson Martins, do governo do estado, na pessoa do governador Wellington Dias. Nós conseguimos candidatar a cidade de Teresina ao próximo congresso e nós, nesse período, seremos o presidente da sociedade para o biênio 2009-2011. A propósito, de entrarmos no nosso tema sobre os problemas de AVC, doutor Benjamin, quando será o evento? O evento nós estamos programando, a nossa reunião deve ser a primeira, dia 5 de setembro, é 2011, e a data prevista será na primeira quinzena de junho. Um grande evento, né? Com fé em Deus, nós queremos trazer para cá o curso da UOL Frederecho e o curso da UOL Spine, que é a Federação Mundial de Neurocirurgia e um dos órgãos da Federação Mundial da Cirurgia da Coluna. Muito bom. Doutor Benjamin, o que vem acontecendo, que nós temos cada vez mais informações de pessoas acometidas por esses problemas de AVC, referentes a AVC. Aliás, são problemas de AVC mesmo ou é porque o termo AVC se popularizou? Uma das coisas que nós identificamos hoje é a identificação do problema. Algumas das vezes você tinha um acidente vascular cerebral ou a pessoa morria por uma causa indeterminada e era um AVC. Com o advento do estudo da doença cerebrovascular, o maior número de diagnóstico do AVC, obviamente a estatística aumentou. Mas o AVC é uma doença da vida moderna. O acidente vascular cerebral, ela é geralmente uma complicação da doença sistêmica. É o diabético que complicou com o acidente vascular cerebral porque não foi bem tratado. A hipertensão que sangrou porque não conseguiu se controlar a pressão arterial com remédio. É o nefropata que fez distúrbio de coagulação. E são inúmeras pessoas que têm a dislipidemia, que é o colesterol alto, o triglicerídeo alto, que não cuidaram da saúde pessoal. E isso acontece que essas placas vão se depositando nas artérias que levam sangue ao cérebro e vão fazendo obstrução. Para que a população entenda o que é isso, eles vão entupindo os vasos e o sangue não consegue chegar ao cérebro. E esse cérebro entra em sofrimento, fazendo o acidente vascular cerebral isquêmico, que é conhecido como a isquemia cerebral. Então, a isquemia cerebral é um tipo de acidente vascular cerebral, é um tipo de AVC. E o derrame cerebral é outro tipo de acidente vascular cerebral. E como isso acontece? Isso acontece pela ruptura de um vaso. O paciente tem um sangramento na cabeça, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. E isso, a principal causa é pressão alta. Então nós precisamos tratar doença sistêmica que nós evitaremos o acidente vascular cerebral. Existem fatores externos que possam causar o acidente vascular cerebral? Porque até agora o senhor falou de problemas, o senhor falou de questões sistêmicas e problemas que o ser humano tem, problemas de saúde que o ser humano... Mas existem fatores externos que podem também levar ao acidente vascular cerebral? Existe sim. O estresse do dia a dia é um dos fatores externos que leva ao acidente vascular cerebral. Porque o estresse, ele contribui para uma descompensação de todas essas patologias. E além de mexer com os fenômenos intrínsecos do organismo. Então isso, a vida moderna, a nossa correria, dormir pouco, trabalhar além do excesso e a preocupação
levam ao acidente vascular cerebral, como levam a outras doenças, não só o acidente vascular cerebral. Então nós deveremos sempre ter um equilíbrio na vida. E esse ponto de equilíbrio passa por uma alimentação saudável, passa por uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana e passa por tentar ter um ponto de equilíbrio, que é o que nós todos buscamos na vida. Agora, isso não tem idade não, né, doutor Benjamin? O acidente vascular cerebral ele é mais comum na faixa etária acima dos 40 anos, acima dos 60 principalmente, mas acomete todas as faixas etárias da população. E as doenças congênitas, tipo a malformação arteriovenosa cerebral, o aneurisma cerebral, acomete muito a população mais jovem. E as mulheres em fase fértil, portadora de enxaqueca, que fazem uso de anticoncepcional, também são susceptíveis a acidente vascular cerebral. Por quê, hein, doutor Benjamin? Porque o acidente vascular, o anticoncepcional oral, em combinação com o quadro enxaquecoso, eles aumentam a coagulação do sangue. Então, esse sangue circula com muita dificuldade e acaba ocluindo as veias de drenagem do cérebro, que nós chamamos de seios durais. Elas ocluem, o sangue não drena e você tem isquemia ou sangramento por esse tipo de patologia. Doutor Benjamin, em termos estatísticos, como é que o Piauí se comporta diante de um quadro no Nordeste e no Brasil? As estatísticas brasileiras, infelizmente, são falhas. Os dados que nós temos são os dados do DataSUS. Então, os dados do DataSUS, na minha opinião, eu acho que a doença cerebrovascular hoje, para se fazer dados mais seguros no Brasil, deveria ser uma doença de notificação compulsória. Que aí nós teríamos como mapear isso. No Brasil, a doença cerebrovascular hoje é a doença que mais mata. E essa é estendida para o Nordeste e para o Piauí. Ela superou a doença cardíaca, superou o trauma e superou o câncer. O senhor falou que uma das maneiras de prevenção é a saúde saudável, uma vida mais saudável, alimentação adequada, um equilíbrio na vida, enfim. Que outras formas de prevenção? Aliás, é possível outras formas de prevenção são possíveis para evitar o AVC? Claro. Como a grande causa do acidente vascular cerebral são as doenças sistêmicas, se você consegue controlar as doenças sistêmicas, você consegue reduzir o nível de acidente vascular cerebral. E esse trabalho nós começamos a fazer em Teresina. Levar informações da população de como prevenir o acidente vascular cerebral. O projeto Pense Bem AVC, lançado em Teresina há 2 anos, que hoje atinge as comunidades de Teresina, nós já tivemos a participação de eventos em 19 comunidades da cidade, o último, um evento que nos deu muita satisfação, que nós tivemos um laboratório que nos disponibilizou 300 kits para colher glicemia e colesterol, e nós tivemos a participação de 400 pessoas na comunidade do Grande Liceu, num único evento que nós temos 10 programados para aquela região. Então isso, você previne tratando bem o seu diabético, você previne tratando bem o seu colesterol, você previne tratando bem a sua hipertensão, e você previne fazendo alimentação saudável, aumentando a ingesta de água e fazendo o que nós chamamos de gerenciamento da saúde pessoal. E por que é difícil se controlar os fatores de risco do AVC e do infarto agudo do miocárdio, que são praticamente os mesmos? Porque existe sacrifício pessoal. E tudo que exige sacrifício pessoal é difícil de você ter um grande avanço. Mas nenhum sacrifício pessoal é maior do que cuidar da própria vida, né, doutor Benjamin? Isso nós observamos nas famílias que têm um paciente com AVC, porque você tem a predisponência hereditária para isso. Paciente com diabetes, pai e mãe diabético, cuide bem de sua família que você pode ser um diabético no futuro. O paciente que tem pai e mãe hipertensa pode logo ser hipertenso. E quando alguém dessa família que tem essa carga hereditária tem um acidente vascular cerebral, os outros começam a fazer o gerenciamento da saúde pessoal e familiar. Tá certo. Doutor Benjamin, eu quero agradecê-lo pela participação conosco, pelas informações que o senhor nos trouxe hoje aqui. Nós é que agradecemos e sempre estaremos à disposição. Acho que os meios de comunicação são fundamentais para levar as informações corretas à população e certamente a TV Antena 10 estará sempre ao nosso lado nessas campanhas. Não tenha dúvida. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Cristiane. Tchau.